Fala, meu lindo! Minha linda! Tem que respeitar Itajaí, meu filho. Irmão, eu acho que já é a terceira série que a gente grava em Itajaí. Não sei porquê, mas os sermões aqui são diferenciados. Eu quero... A gente vai para a mensagem que é a prioridade do nosso encontro. Como todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, sempre tem uma palavra de Jesus para o seu coração. Eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos. Ativa o sininho. Tem sininho lá. Ativa o sininho. Faz o sininho. Filmou o sininho. E gente, se ativa o sininho, a gente vai chegar em 10 milhões. É logo, tá faltando coisa assim. Nossa, só... Não, Jesus vai chegar logo. E você faz parte dessa história. Sempre tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro vídeo. Salmos de número 18, verso 37. Diz o seguinte: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei atrás até vencê-los. Muito obrigado, irmão, glória a Deus. Isso me dá um ânimo, porque é sobre isso. Persegui, alcancei e não voltei atrás até que os venci. Olha, Davi é o maior rei da história de Israel. Só que Davi teve um período de sombras, período que durou mais ou menos 16 meses. Foi quando Davi parou de ouvir Deus e começou a agir sozinho. Foi nesse período que ele fez aliança com os filisteus. Foi nesse período dramático da história de Davi, aonde você vê um homem que não é mais segundo o coração de Deus. Mas Davi recobrou-se. E quando recobrou-se, um dos lemas é: conte as suas vitórias do passado sem olhar para trás. Sempre olhando para frente, sempre caminhando, sempre olhando e correndo para o alvo. Esse é Davi. Davi era rei, mas todo rei era especialista em guerra, porque as coisas não eram compradas, eram tomadas. Os territórios eram tomados. Então todo rei precisava ser especialista na guerra. E Davi sempre, desde Saul, desde lá de trás, era um incrível homem de guerra. Quando Davi e Saul voltaram da guerra, é uma das histórias incríveis do Velho Testamento. A Bíblia diz que os homens saudavam Saul dizendo: Saul matou 10.000, mas Davi matou milhares. Inclusive esse foi um dos maiores motivos que fez com que o coração de Saul se fechasse completamente contra Davi, ficasse com ainda mais ódio dele. E é essa a história. Um homem de guerra, grande homem, que foi aclamado pelas suas decisões. E foi essa a história. Davi foi o rei mais poderoso que o mundo conheceu. E o Salmo 18:37 é o lema dele: persegui, alcancei e não voltei até vencer. E aqui, lindo, a gente precisa estacionar o carro. A gente precisa parar e observar com atenção, olhar à nossa volta, olhar o que vivemos e o porquê estamos onde estamos. Já parou para pensar o porquê você está
aonde está? O que te fez chegar ou estar parado há tanto tempo? Eu começo dizendo o que esse texto mexeu comigo, sabe? Eu de verdade, quando eu ouvi pela primeira vez, um filme passou na minha cabeça. Comecei a olhar na Bíblia a história dos homens, os homens de Deus, os homens da Bíblia. E eles, os que aparecem na Bíblia, os que estão aqui, os heróis da fé, eles têm uma característica: tudo o que eles começaram, terminaram. Todas as missões foram concluídas. Neemias começou o muro, terminou. Noé começou a arca, terminou. Moisés era para libertar o povo, libertou. Josué conquistar a terra prometida, conquistou. Todos tinham missões e todos concluíram. E aqui a parada é: por que nós temos tanta dificuldade de começar e terminar? O que move o nosso coração? E aí, lindo, é muito mais profundo do que a gente imagina os nossos problemas. Eu tive uma conversa há uma semana atrás com uma pessoa que me fez refletir sobre a vida de um jeito que eu não havia nunca refletido. Entenda, hoje nós somos cercados por muitas vozes. E eu sei que talvez eu seja uma dessas vozes que tem alcance, que falam para tanta gente. Só que veja, eu não estou falando aquilo que eu penso. Não é sobre o que eu digo, é sobre o que a Bíblia diz. E a Bíblia sobreviveu ao tempo, porque ela nunca errou em nada. Ela sempre foi precisa em tudo. A Bíblia é a pouca palavra de Deus, inerrante, infalível. Tudo que ela diz que é bom, pode acreditar. E tudo que ela diz que é ruim, pode ter certeza, é ruim. Agora, com um universo de milhares de vozes, com o advento da rede social, com o advento de tudo que nós estamos hoje sendo abalroados. Eu descobri essa semana uma live que é febre agora, que uma pessoa fica assim: rosas, milho. Você fica olhando aquilo e fala: o que é isso? Só por um negócio, dinheirinho, ganhar um dinheirinho. Então as pessoas estão se submetendo a tudo nesse tempo por conta de uma coisa: dinheiro. Aí observem as vozes. As vozes estão colocando a gente num ritmo de alta performance nunca alcançado antes. Estão mandando a gente acordar um horário, estão mandando a gente fazer um monte de ritual, estão colocando na nossa cabeça o quanto de dinheiro que a gente tem e quão rápido precisa ter. A gente precisa agora ter o carro X, o corpo Y, a gente precisa ter o jeito, o padrão, e estão empurrando isso goela abaixo. Então hoje existe uma geração de gente sufocada por metas absurdas. Irmão, é assustadora a nossa geração. É a geração mais dependente de remédios psíquicos que o mundo já viu. Irmão, tem remédio para tudo. Tem remédio para acordar, tem remédio para dormir, tem remédio para pensar, tem remédio para parar de pensar. É uma loucura. Hoje você conversa com um adolescente, ele já sabe todos os remédios que existem para o psicológico. Uma adolescência cheia de depressão, uma juventude absurdamente desejosa por uma palavra, o tal do negócio de virar. Eu preciso virar, eu tenho que virar, eu não sei o que. Irmão, é um absurdo a pressão. Você conversa com um garoto de 30 anos, ele está em crise. Porque eu ainda não fiquei milionário. Irmão, dá vontade de pegar. Irmão, meu Deus. Eu fico... É que eu sou sanguíneo. Sanguíneo, qual que eu sou mesmo, amor? Eu sou colérico, que acho que é um sanguíneo piorado, né? Eu não consigo, eu fico com vontade. Eu falei com essa pessoa que tive essa conversa, e ele começou a falar por que ele deu burnout. Porque eu estava tomando um remédio durante o dia para pensar, uma noite para dormir, e eu preciso produzir, porque eu preciso casar, eu preciso fazer tanto. Irmão, o meu conselho para ele, falei: case pobre.
falei, pelo amor de casa pobre, querido. Cara, para com esse negócio aí que você vai enlouquecer. A mulher vai te abandonar, porque ninguém aguenta doido dentro de casa. E ela vai te abandonar, você não vai casar com ela. E você vai ficar rico sozinho. Então, lindo, casa pobre. Aí eu falei, e outra coisa, o que você está fazendo? Aí ele falou, eu estou empreendendo em 3 empresas. Uau! Abandonei uma para focar em 2. Falei, nossa, que hiperfoco. Daí eu falei, qual das 2 está dando certo? Olha, por enquanto ainda nenhuma está dando certo. Aí eu lembrei dos Salmos e, irmão, é tão gostoso quando você entra com o remédio em cima da doença. Uma coisa é você apresentar sem ter o problema. Agora quando o problema está na tua frente, o remédio entra assim, golinha abaixo. A pessoa engole, porque tem um negócio nesse salmo. A primeira palavra do texto é perseguir. Irmão, a gente só persegue quando tem clareza do alvo. Quem não tem clareza do alvo não está perseguindo nada, está vivendo perdido na terra, não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar, não está construindo nada sólido, não vive nada direito, porque está olhando para tudo e para todos só com motivo: dinheiro. Coitado desse infeliz que vai viver a vida toda atrás de um papelzinho que vai perder o valor, por uma casa que outro dia alguém vai morar, por um carro que vai enferrujar no pátio de alguém, por aquilo que é passageiro, transitório e apodrece. Agora feliz é aquele que tem uma missão para perseguir, para viver algo que de verdade vai trazer paz e acalento para sua alma. Isso muda tudo. A primeira coisa que nós precisamos tratar no nosso coração são os motivos do porquê queremos o que queremos. É o motivo. Por que você quer o que quer? Qual é a razão? Não estou falando contra o dinheiro, irmão, pelo amor de Deus. Isso é hipocrisia. Estou falando que você não pode conquistar. Você pode conquistar tudo, e que Deus te ajude, que você tenha tudo que você gosta. Agora não tenha nada porque os outros querem. Não compre nada porque os outros disseram que é legal. Não entre em dívidas para agradar quem nem sequer gosta de você. Tenha foco. Para de viver uma vida de dublê. O que nós mais temos no mundo de hoje é dublê de certas coisas. Dublê de rico mesmo, irmão. Vou te ajudar a identificar um dublê de rico. Ele conta tudo o que tem e mostra tudo o que vive. Rico de verdade não conta nada que tem e não mostra nada do que vive. Quem tem necessidade de mostrar é porque precisa se afirmar. E quem se afirma é porque não conhece realmente quem ele é. Olha o climinha. A gente está criando um monte de ídolos para nós, que a gente está tentando imitá-los para ter o que eles têm, porque estão dizendo que aquilo é bom. E esse é o problema, lindo. Você não precisa virar. Você não precisa ficar milionário. Você não precisa de uma casa maior. Você não precisa de nada do que estão dizendo que você precisa. Você não precisa de avião. Você não precisa de nada. Ah, eu preciso. Não precisa. Confia em mim. Você precisa ter uma missão. Se você tiver uma missão, tudo que for somar, aí é bom. Agora, se não, só te tira do foco. Lindo. A melhor coisa que um ser humano pode ter na vida é uma missão, uma razão. Falei para esse garoto, meu lindo, todo milionário que eu conheço não ficou rico porque gostava de dinheiro, mas porque gostava de fazer o que fazia. É isso. Trabalhava com prazer, com excelência, com foco, com qualidade, com integral, sabe? Integral. E não começou do dia para noite, foi batendo. E no fim do dia, puf, aconteceu. Mas estava tanto tempo batendo, que essas são as histórias que ninguém viu. Você já viu um negócio, todo mundo diz agora, se você quer ficar rico, guarde 10 mil por dia. No final do ano você vai ter 3.650.000. Uau! Você ganha 10 mil por dia? Se você guardar R$5 todos os dias, te sobra R$5 todo dia. Porque eu sou de um tempo, irmão, que para passar o cartão R$5 não dava. Estão colocando um monte de coisa mentirosa na nossa cabeça. Estão fazendo um monte de promessa. Estão dizendo um monte de ideal. Então a primeira coisa que a nossa geração precisa acabar de vez por todas
é com esse desejo desenfreado pelo dinheiro que estão colocando no nosso coração. Meu lindo, não faça o que você não gosta só porque dá dinheiro. Ah, irmão, mas então eu não vou trabalhar? Não, então o teu problema é maior. Então a Bíblia já tem uma palavra para você, que é: vai ter com a formiga ou preguiçoso. Aprende com ela. Trabalha no inverno, trabalha no verão, para ter casa no inverno. Aprende com a formiga então. Entende? O foco, o objetivo. Todos os dias tem alguém pagando um preço muito caro para viver uma vida que não é para ele. Todos os dias. É tão simples de resolver, lindo. Calma. Eu vou lembrar de um velho mestre, um guru, meu amigo que está aqui hoje, o Alinor. O Alinor é o diretor da nossa associação evangelística hoje. Mas há 10 anos atrás ele era o meu professor de escola bíblica dominical. Um dia o Alinor me chamou na casa dele e fez uma pergunta que destruiu a minha base. Ele perguntou: o que você faz bem feito para Jesus? Aí eu, no alto da minha humildade, disse: tudo. E ele disse: o que você faz? Eu disse: eu sou líder de jovens, eu prego para jovens, dou aula na escola dominical, sou presbítero da igreja, eu ajudo em tudo. Daí ele falou de mim: então, você não faz nada bem feito. Pesado, né? Eu falei: como assim? Ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: quem não sabe o que procura, quando encontra, não percebe. Aí eu: me ajuda, querido, tem um déficit de aprendizagem, me ajuda. Ele falou: escolha algo para fazer bem feito e com todo o teu coração e tua vida. E é nesse lugar que você vai poder dizer que está fazendo algo bem feito. Aí eu olhei para tudo, amava tudo, mas uma coisa eu amava mais: pregar. Eu amava pregar. Aí eu falei: então eu já sei, eu vou abrir mão da liderança da juventude. Éramos 80 jovens que a gente liderava, e era prazeroso demais, irmão, era muito gostoso. Eu amava aquela juventude. E aí ele falou: então faça isso. Aí eu falei: então vou fazer. Aí fui no pastor da igreja, me lembro como se fosse hoje, domingo depois do culto. Eu falei para ele: pastor, eu quero abrir mão da liderança dos jovens. Aí ele falou: pois então domingo que vem é a tua despedida. Aí eu: pera, porque eu pensei que ele ia fazer um doce. Não, fica mais 3 meses, nossa, mais 6 meses. Aí eu falei: ah é, pastor? Né, assim, no nada, né? Daí ele falou para mim: tu começou dizendo que Deus falou contigo, não foi? Aí eu falei: né, mas às vezes dá pra fazer em 24 vezes, né? Aí, brincadeiras à parte, ele falou: se Deus falou com você, quem sou eu para te parar? Você está livre. Domingo que vem é a tua despedida. Irmão, dói quando você foca em algo, porque você vai ter que abrir mão de outras coisas. Dói quando você coloca o teu coração numa coisa só, porque vai te corroer o fato de não ser multitarefa. Você vai ter que focar, você vai ter que colocar um objetivo, porque só persegue aquilo que se sabe e só se alcança aquilo que se persegue. E acabou. Quando você coloca o coração em algo, é impossível dar errado. que loucura, é motivacional? Não, é bíblico. Persegui, alcancei, só voltei para casa depois que todos os meus inimigos foram destruídos. Lindo, a palavra, ela é um bálsamo para a nossa alma. Perseguir. Agora, aqui é o que mais dói, é a fase mais difícil talvez, porque é lutar sem ver, é correr sem ter forças, porque na perseguição não há motivação, não tem dinheiro, não tem recurso. Quando você está perseguindo, é só esforço teu, não existe contrapartida. Irmão, quem é que tem algum médico aqui? Tem uma médica lá. Se der ruim, nós vamos correr para a senhora. Não? Sabe que a senhora tem que socorrer nós, né? Quanto tempo para ser médico? O básico? E tem a parada de ter que trabalhar no hospital lá de meio que de graça, não tem?
que é a residência. Quanto tempo? Depende da especialização. De 2 a 5? 3 a 5? Linão, 9 anos para começar. É 9 anos você colocando a carinha no livro. É 9 anos você estudando. É 9 anos você ouvindo. É 9 anos sentando. É 9 anos quietinho, para um belo dia alguém dizer: acabou, pode pegar o diploma e vai trabalhar. É 9 anos. Você está disposto? Ela conseguiu. Você ficou estudando para agora alguém perguntar: tem algum médico aqui? Irmão, se você assistir Grey's Anatomy, tu não vai virar médico. Agora, se você colocar a bundinha na cadeira por 9 anos, você vira. Você está disposto a perseguir? Você está disposto? Agora é aqui. Perseguir vai te dar o esforço inicial, mas não vai te dar o final. Perseguir não é suficiente, porque tem gente que persegue, alcança e não vence. E aqui mora aqueles que desistem. Perseguiu, quando alcançou, ficou com medo do inimigo e retrocedeu. Não foi até o final. E o mundo está cheio de pessoas que não chegaram até onde Deus quer ainda. Ô meu lindo, eu quero dar uma motivação extra para você. A melhor coisa da vida de um ser humano é quando ele se encontra no centro da vontade de Jesus. Não há nada que supere esse dia, quando você olha à tua volta e diz: é aqui. E eu não estou falando de resultado, não. Eu estou falando que é o dia que você descobre a missão que você nasceu para viver, e você está chegando perto. Você diz: que é isso, irmão? É a melhor sensação do mundo. É mais do que um carro novo, é mais do que uma casa grande, é mais do que dinheiro na conta, é mais do que tudo. Porque o que é isso, irmão? Isso te dá delícia, vontade de dormir. Dorme, acorda gostoso. É diferente, até o teu problema te alegra. Doido, né, irmão? As tretas te motivam, porque você está no lugar certo. Você tem um propósito. Eu sempre digo para os meus amigos de viagem: nós temos o nosso grupo de viagem, a nossa equipe, são 8 pessoas. Irmão, viajar é uma tortura. Deixa eu falar, tal do aeroporto, sangue de Jesus tem poder. Pega avião, faz check-in, check-out, e você chega, e tem que dar a identidade, e eles têm que ver se você pode voar, aí abre coisa, vê mala, e você fica lá esperando. Aí só que rico não sabe o que é isso, né? Porque a gente tem que ficar 3 voos para chegar no lugar. Aí viaja na madrugada toda, 4, 2 horas da manhã, e aí todo mundo chega uma hora que tá todo mundo com um cara assim de bumbum, vontade de voltar para casa, ninguém mais quer estar ali, mas daí a gente fica. E eu sempre digo para os meus amigos: sabe qual que é a lógica nossa? Porque eu vou te falar, quantas pessoas que viajam, que você conhece? Não, vai ser ruim, não vou falar nada não, fica quietinho. Aí, é que eu conheço todo mundo, é tudo meu amigo. Aí, eu falo para eles: sabe qual que é a graça da gente estar aqui pagando preço alto? Porque a gente sabe o que está fazendo. E quando a gente volta para casa, volta arrebentado, cansado, mas a missão está cumprida. E não existe nada melhor do que missão cumprida. Quando uma pessoa levanta com a placa dizendo: eu era viciada há 30 anos, uma palavra chegou na hora certa e Deus me libertou. Valeu a pena. Viaja, pega avião, se for 30 avião, pega, faz o que você quiser, mas vale a pena. Imagina essa senhora que tem o privilégio de ver às vezes um diagnóstico reverter na frente. Uau! Quando você está no teu propósito, até o que te incomoda é bom. É que a gente está no mundo perdido, irmão. Cada um pensa cada o que quiser. Aí, vamos terminar. Porque o Davi ainda está na guerra. Ele perseguiu, ele encontrou. E agora é o que define quem você é e se a tua missão está clarificada para você. É aqui. Quando você está na frente do teu inimigo, quando você encontra o inimigo, perseguiu, encontrou, agora é o que você faz que define o final da história. E aí? Perseguiu e encontrou. E aí? E aí? Vai bater de frente? Vai suportar o ataque? Vai suportar os inimigos dizendo que você não vai conseguir?
Vai ir até o final, não vai desistir? E aí, bebê? É agora que a razão de você ter chegado naquele lugar faz se dizer se você vai suportar ou não. Porque todo mundo, quando o propósito não está claro na vida, é nesse lugar da história que desiste. Porque a gente paga um preço até um tanto. Tem um momento da vida que a gente já não aguenta mais. A não ser que a gente saiba o porquê está aonde está. Lindo. Eu poderia contar algo sobre mim aqui, porque já vivi essa fase de chegar no campo de batalha e ter que tomar decisão, sabe? De ir que é frágil, contrário a tudo, ouvindo palavras pesadíssimas, de coisas que doíam tanto quando eu ouvia, e ter que bater de frente. E, irmão, dói demais esse começo, porque você precisa ter muita certeza para tolerar o peso da espada. Você precisa ter muita certeza e convicção para bater de frente com o inimigo. E aí, por isso que aquele dia mudou a minha vida. Quando você não sabe o que procura, quando encontra não percebe. Porém, quando você sabe o que procura, quando encontra não desiste. Quando encontra não vai embora. E é aqui que a gente divide os meninos dos homens. É aqui. Tenha certeza do que você quer, lindo. Mas antes de ter a certeza do que você quer, tenha certeza do que Deus tem para você. Porque sem isso você não é nada, não adianta. É patinar e patinar. É viver a pressão dos outros e não alcançar a plenitude da alma. Porque, lindo, eu vou te falar, tá? É uma coisa doida. Quem gosta de carro sabe o que eu vou dizer. Todo mundo que gosta de carro compra um carro pensando no próximo. Sim ou não? Casa é igual. Todo mundo que gosta de casa compra uma casa pensando na outra. O ser humano é assim. Nada material supre o nosso desejo desenfreado da conquista. Porque mais gostoso que ter é conquistar. Então, a gente, ser humano normal é assim. Você sempre está pensando no próximo passo. Ou seja, carro nunca vai trazer contentamento. Casa nunca vai trazer contentamento. Bem material nenhum consegue gerar contentamento no coração do ser humano. Agora, a missão é uma coisa doida. O dia que você descobre, você não precisa fazer mais nada na vida. Se você fazer aquilo do 0 aos 100 anos, você vai fazer sorrindo, feliz, alegre. Porque aquilo te traz prazer de verdade. É a única coisa na vida que você não pensa no próximo passo quando descobre. Missão. Quando você descobre a tua missão, você não quer outra. Você quer aquela pro resto da tua vida. Meu lindo, posso falar qual é a minha missão? A mesma há 10 anos. E sabe quando? Até quando? Até morrer. Vou estar com 104 anos, velhinho. Vou pedir para ligar a câmera. Vou fazer meu último vídeo pro canal. Gente, se inscreve, tá quase pertinho de bater 10 milhões. Quero olhar para o lado, quero ver a minha chefe, a mesma chefe, a Paula, trabalhada no Botox. É, mano, ela é boa, custa caro. Toda reformadinha. É tu, nega. Quando nós chegamos juntos, não tinha nada, nem eu nem tu. Pobre de maré, desci. Aí te conheci. Você somou pro meu propósito como ninguém. Quero olhar pros meus meninos, pros meus netos, pros meus filhos, pros 3 só, porque eu também já acabou. Tudo cheio de Jesus. Apaixonado pelas coisas do Senhor. Nesse dia não vou olhar pra garagem. Não vou olhar para casa, não vou olhar para o saldo, só vou olhar para quem de verdade é importante. E essa é a loucura da vida, lindo. Pare de correr atrás daquilo que não vai ter graça nenhuma quando o de verdade chegar nos teus olhos. E isso é: só terminei quando todos os meus inimigos foram derrotados. Combati um bom combate. Acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Aleluia. Missão cumprida. Check.
É persistência de verdade. Persegui, encontrei e venci. Persegui, encontrei e venci. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua vida: você vai encontrar a sua missão, e a sua missão vai ser extraordinária. E você não vai só encontrar, você vai alcançar. E no dia que alcançar, você não vai ter medo. A coragem vai dominar o teu coração, e as suas decisões serão em direção à vitória que te espera. Então creia nessa palavra: você vai perseguir, você vai alcançar e você vai vencer. Em nome de Jesus. Noé venceu, Adão venceu, José venceu, Neemias venceu, Josué venceu, Mefibosete venceu, Jesus venceu. Jesus venceu, veio com uma missão: morrer pelos pecadores. Amou quando nós ainda éramos pecadores. Venceu. 3 anos e meio, foi para a cruz, morreu no nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou. Venceu. 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 O apóstolo Paulo foi até o final, combateu um bom combate, guardou a carreira, sua fé, venceu. Agora é você, bebê. Só 3 do Ru. É você. Por favor, é você. Tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida, em nome de Jesus, você vai descobrir, você vai alcançar, você vai vencer. Não serão pelos motivos errados, serão pelos motivos certos. O motivo vai te dar paz, vai te dar coragem e no final vai te dar a vitória. Jesus, é isso que queremos. Não queremos viver pelos motivos errados, não queremos perseguir pelos motivos que não são os que o Senhor tem para nós. Deus, no nome de Jesus, chega de viver perdido. Chega, Senhor Deus, de bater em portas que o Senhor não quer que a gente bate e sequer entre. Jesus, nós queremos a visão que o Senhor tem sobre nós, o que o Senhor sabia que a gente não sabe, quando antes de nascermos o Senhor já havia planejado sobre nós. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Jesus, Senhor, para que tenhamos no mundo médicos cheios da Tua presença e vivendo de maneira feliz no que fazem, advogados, juízes, promotores, engenheiros, administradores, Senhor, em todos os aspectos, em todos os lugares da sociedade, que tem a gente vivendo de maneira plena o propósito para qual nasceu, para a glória do Teu nome, porque é só isso que importa. Não é o dinheiro que bate na conta no final do mês ou no início dele, mas é a paz que invade o nosso coração quando a cabeça se deita no travesseiro. Em nome de Jesus, amém.
Senhor.